Amados irmãos, vamos então ouvir a pregação da palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Mas inicialmente faremos outras duas leituras. A primeira delas está no próprio livro de Provérbios, capítulo de número 15, os versículos 16 e 17. E são palavras muito parecidas com o que nós encontramos no 17, versículo 1. Provérbios 15, versículos 16 e 17. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 12. Leremos alguns versículos aqui no capítulo 12 e fazemos essa leitura porque o capítulo 12 de Deuteronômio fala sobre um dos sacrifícios que o povo de Deus oferecia ao Senhor, os sacrifícios pacíficos, nos quais eles também comiam e compartilhavam até com outras pessoas. Quando nós vamos a Provérbios 17, 1, quando fala da mesa cheia de carnes, está nesse contexto. Alguém sacrificou e agora, após o sacrifício, tem uma mesa cheia de carnes desse sacrifício. Então, para entender isso, Deuteronômio 12, versículo 7, em primeiro lugar. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Agora o versículo de número 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Agora, os versículos de número 12 também. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Por último, o versículo de número 21. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para nele pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e tuas ovelhas que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e comerás dentro da tua cidade, segundo todo o teu desejo. Agora vamos ao texto da pregação, livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Vamos dirigir ao Senhor nosso Deus nossa oração. O Senhor amado, Deus bendito e santo, mais uma vez, Senhor, nesse dia vamos ouvir a exposição da Tua palavra. Carecemos da Tua graça para entendê-la, para praticá-la, para aceitá-la como a palavra do Senhor, a verdade. E por isso suplicamos Tua graça, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos conduza à compreensão, à submissão, à gratidão, que o Senhor use Sua palavra para nos encorajar, para nos consolar, para nos corrigir, para nos instruir, iluminar então o nosso entendimento, para conhecermos o Senhor e a Sua vontade. Dá, Senhor, que também através desse texto nossos olhos se voltem para o Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo e bendito pastor. Nós oramos assim em nome dele, para a glória do teu nome. Amém. Amém.
Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, cada cultura tem os seus provérbios que são passados de geração em geração. Por exemplo, você já deve ter ouvido o provérbio: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É bem conhecido. Geralmente é usado para apontar para a importância da insistência. Então, o objetivo de um provérbio é fixar e iluminar uma certa compreensão sobre a experiência humana. É como se fosse uma lanterna que nós retiramos da bolsa sempre que nos deparamos com uma situação em que determinado provérbio se encaixa. Você tem lá o problema, a situação, você tira a lanterna, joga, então aí está. O provérbio ajuda a entender o que está acontecendo. Então, o provérbio nos apresenta, numa linguagem literária, uma determinada observação que geralmente visa nos transmitir sabedoria. No caso dos provérbios da nossa cultura, eles visam transmitir aquilo que nós costumamos chamar de a sabedoria popular. Os provérbios da Bíblia têm o mesmo objetivo: ocupar a nossa memória. Nesse caso, não com a sabedoria popular, mas com a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Eis então onde os provérbios precisam estar, na nossa mente, na nossa memória, para usarmos. Os provérbios da Bíblia possuem então imagens, possuem uma estrutura que costumamos chamar de paralelismo, possuem outros recursos literários através dos quais nós podemos aprender sabedoria resumida, condensada. Por isso nós devemos encorajar os nossos filhos a memorizarem provérbios bíblicos sobre diferentes assuntos. O provérbio que nós acabamos de ler é um desses provérbios que, penso eu, os nossos filhos deveriam memorizar. Esse provérbio fala sobre tranquilidade no lar, sobre paz na convivência familiar. Ele nos responde a seguinte pergunta: o que é melhor? O que você prefere quando você tem determinadas escolhas no que diz respeito ao bem-estar de sua família? Esse é o tema da pregação nesta noite. O que é melhor? Vamos então olhar para a estrutura desse provérbio. Como eu já expliquei em outras ocasiões, fica claro que nós temos aqui o que nós chamamos de paralelismo antitético. Isto é, você tem duas linhas e cada linha está em contraste com a outra linha. No caso, a primeira linha é esta: melhor é um bocado seco e tranquilidade. Agora aparece a segunda linha que contrasta com a primeira: do que a casa farta de carnes e contendas. Isso fica muito evidente, então, esse contraste, quando nós observamos o início da primeira linha. Melhor é. E o início da segunda linha, do que. Então, há aí um contraste. Vejamos os elementos desse contraste. O que nós temos aqui? Duas refeições, duas mesas. O que implica que temos, então, duas casas, duas famílias. Imagine então que fosse dada a você a capacidade de ficar invisível, de ir a uma casa e depois ir a outra casa. Você chega então à primeira casa e você observa que é uma casa simples. A família não possui muitas coisas. Você chegou na hora da refeição. E essa refeição aqui, o bocado simples, também se refere a uma refeição ligada ao culto, à adoração, ao sacrifício. Porém, esta família é pobre. Ela não pôde oferecer um animal em sacrifício ao Senhor. E, portanto, eles não vão agora comer a carne. Não tem carne para comer. Eles têm apenas o pão. Mas também não há
um prato com azeite ou vinagre, ou algum tipo de molho, ou um pouco de vinho, onde eles possam molhar o pão. Apenas o pão. O pão é seco. Não há elementos para torná-lo mais agradável. Você olha então e diz, rapaz, apenas um pão seco é o que tem aqui nessa casa. Mas também você está observando a conversa entre as crianças, a conversa entre o marido e a esposa, a relação deles. E você vê que eles comem com gratidão. Você percebe que eles têm alegria diante de Deus. Eles, antes de comer o pão, estão orando e dizendo, ó Senhor Deus, obrigado por este alimento. Você continua olhando. Na sua observação, você percebe, apesar da simplicidade, das dificuldades dessa família, tem algo que sobressai. Tranquilidade, a paz nessa casa. Eles comem e desfrutam de tranquilidade e paz em seus relacionamentos e no relacionamento deles com Deus. Agora, você diz, que bonito essa família, e você se teletransporta para a casa da outra família. Você continua invisível. Eles estão seguindo a sua vida normal. Não sabem que tem um visitante escondido em sua casa. Logo ao chegar, você vê que é uma família que tem mais condições financeiras. O que se diz aqui, quando fala de carnes, é um indicativo de que eles possuem rebanhos. Esse termo traduzido como carnes refere-se aos sacrifícios. Nesse caso, é o que lemos em Deuteronômio 12. Significa que a família ofereceu sacrifícios ao Senhor, uma oferta pacífica. Você pode lembrar-se na Bíblia do caso de Eucana e sua família. Como Eucana, o pai de Samuel, se dirigia de ano em ano para Siló para oferecer sacrifícios, e como ele e sua família comiam parte desse sacrifício. Esses sacrifícios, então, deveriam ser desfrutados diante do Senhor com alegria e gratidão. Lemos sobre isso em Deuteronômio 12. E aqui está uma família desfrutando essa refeição. Então, eles não foram ao lugar sagrado, Jerusalém, mas fizeram o que a lei permitia, que eles fizessem na sua própria casa. O que lemos na segunda linha de Provérbio, então, está em contraste com o que nós lemos na primeira. Há aqui, a segunda linha está, então, em oposição à primeira linha. Note o seguinte, há de um lado uma casa farta de carnes, cheias de sacrifícios, poderia ser uma tradução. Então, observe, temos duas coisas que distinguem bem claramente a situação. Um lado você tem o singular, pão. Outro lado você tem plural, carnes. De um lado você só tem a descrição, pão. Mas do outro lado tem, além do plural, tem cheia de carnes. Essa cheia está aqui uma palavra para indicar capacidade máxima. Se essas pessoas estivessem em nossos dias, nós poderíamos dizer, rapaz, eles têm uma geladeira duplex de 2 portas e está cheio em cima e no freezer. Lotado, não cabe mais nada. Quantidade máxima. Mas há também um contraste na qualidade. No primeiro caso diz o bocado seco. Comida difícil de engolir. No segundo caso, a ideia é de uma carne suculenta. Então, quantidade e qualidade. Contraste. Mas, apesar da casa das pessoas com melhores condições ter maior quantidade e melhor qualidade de comida, aparece algo desagradável nesta casa. O que é? A palavra aqui diz que essa casa tem contendas. Contendas são discussões,
disputas, brigas. Então, contenda entra em contraste não só com a tranquilidade da primeira casa, mas também entra em contraste com a própria aparência da casa, porque alguém olhando a segunda casa vai dizer: rapaz, tem tudo, geladeira cheia, armários cheios, vida boa. Mas há uma ironia, isso é só a aparência. Agora, devemos lembrar nesse contexto que essa família que está com a geladeira cheia, por assim dizer, se fosse em nossos dias, ofereceu sacrifícios pacíficos ao Senhor. Eles, depois disso, estão comendo carnes desses sacrifícios. Mas em contraste com a atitude piedosa de sacrificar, dentro de casa, no âmbito da família, o que eles têm é contendas. Então temos um quadro, temos uma imagem pintada. Qual é? Olhando de fora você dirá, é um lar religioso. Olhando de fora talvez você diga, é uma família piedosa. Eles vão ao culto, eles frequentam a igreja, parece que eles entregam o dízimo, tudo na vida deles parece muito bom, eles têm boa condição financeira. Há uma aparência de piedade pública, porque eles estão sacrificando ao Senhor. Mas entra em contraste com o conflito destrutivo que existe entre os membros da família. Então, a chamada espiritualidade desta família não afetou a vida no lar. É apenas uma coisa que é quando, por assim dizer, eles vão cultuar. É, portanto, uma espiritualidade falsa. E aqui, então, já temos que pensar se o cristianismo de alguém não moldar, por exemplo, como você cuida dos seus filhos, se não ordenar o seu lar, se o evangelho não muda sua vida familiar. A mensagem é clara, o seu cristianismo é falso. Você é um cristão de qualquer igreja, batista, congregacional, metodista, reformada, presbiteriana, qualquer outra. Se o evangelho não muda a sua vida dentro de casa, seu cristianismo é falso. Então, depois de observar essas duas famílias, nós somos confrontados com uma pergunta. O que é melhor? O provérbio deixa claro que melhor não implica em quantidade e não implica em qualidade. Melhor aqui implica em um lar onde reina a paz, onde há tranquilidade. Então, eu quero perguntar a vocês, e talvez algumas crianças consigam entender o que eu quero dizer aqui. Crianças, imagine, um monte de brigas dentro de casa, com comidas deliciosas sobre a mesa. Ou comida bem simples, mas seus irmãos, suas irmãs, seus pais, todos mostrando amor a vocês. Qual das duas coisas, se vocês fossem escolher, vocês escolheriam? Nota bem, esse provérbio, isso é importante, não está ensinando que onde há pão seco ou comida simples, sempre há tranquilidade. Não é essa a lição. Tampouco está dizendo que onde haja fartura de carnes, sempre há contendas. Essa também não é a lição. E talvez nós pudéssemos dizer, olha, eu quero pertencer a uma família onde haja tranquilidade, mas também eu quero prosperidade. Eu quero minha geladeira cheia. Isso é um bom desejo, não há nenhum pecado em desejar as duas coisas. Seria uma boa combinação. Mas aqui, a questão não é o que você tem ou o que você não tem. O foco não está na casa, nos bens, na quantidade, na qualidade da comida. A grande pergunta aqui é a seguinte:
o que é prioritário para você. Se em algum momento de sua vida você fosse obrigado a escolher uma dessas duas situações, o que você escolheria? O que você considera melhor? A sua resposta vai indicar o que você considera prioritário. Aqui então devemos nos lembrar que o livro de Provérbios está ensinando sabedoria. Então, esse versículo quer nos ensinar qual é a escolha sábia, qual é a melhor escolha. E qual a resposta que esse provérbio oferece? Se tivéssemos que escolher, de priorizar qual é a melhor escolha, qual é a escolha sábia? Permita-me ler esse provérbio mais uma vez, agora na nova versão internacional. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Portanto, não há dúvidas. A escolha mais sábia, e sobre qual é a escolha sábia e sobre qual é a escolha insensata. Mas por que esse provérbio faz essa relação? Por um lado, um pão, um bocado seco e tranquilidade. Por outro lado, fartura de carnes e contendas. Por que há essa relação no provérbio? Porque como pecadores, em nossa insensatez, muitas vezes quando temos que fazer escolhas, nós escolhemos as coisas, os bens, em vez das pessoas. A nossa tendência é escolher a mesa farta, mesmo que o resultado disso implique em problemas familiares, brigas, contendas, até separação. Por vezes nós agimos como insensatos e priorizamos as escolhas. Nós invertemos a verdade deste provérbio. A observar algumas das nossas decisões e as decisões da maioria das pessoas desse mundo, o provérbio ficaria assim: melhor é a casa farta de carnes, mesmo que haja contendas, do que um bocado seco, mesmo que isso fosse tranquilidade. Mas quando nós pensamos assim e agimos assim, nós estamos nos fazendo sábios conforme este mundo. É a sabedoria do mundo que diz isso, para escolher nesta direção. E quando nós valorizamos essa escolha de ter as coisas em detrimento das relações familiares, nós queremos dizer: o mundo tem sabedoria e Deus é um tolo. Então tem que pensar bem como é que você está escolhendo. E quando é que nós fazemos isso? Quando é que nós invertemos Provérbios 17:1? Por exemplo, quando o pai ou a mãe dizem: olha, eu estou trabalhando com afinco para construir um futuro melhor para os meus filhos. Eu quero oferecer a eles uma escola particular. Eu quero que eles tenham uma casa, carros, posses. Então a pessoa está com essa mentalidade de oferecer um futuro melhor para seus filhos. Mas então, não tem tempo para os seus filhos. Deixa a educação dos filhos de lado. Eles crescem sem uma educação bíblica. Eles crescem sob o cuidado de babás e creches. Qual o resultado? Uma família desestruturada, onde os filhos estão sempre brigando entre si e com os pais. Também podemos perceber esta inversão em outras coisas. Uma delas, muito comum. A esposa diz assim: eu vou comprar isso aqui.
E eu não vou dizer nada ao meu marido, porque eu sei. Ele vai dizer para não comprar. Então ela vai, compra no cartão de crédito. Talvez o marido nem perceba, ou talvez ele perceba logo no primeiro mês. Ela então consegue o que ela quer, mas o casamento vive sob discórdia cada vez maiores. Tolice, mundana, é isso que é. Quando a família está tão envolvida em dívidas, que cada vez que chega o começo do mês, tem que separar o salário e fazer os pagamentos, o clima é de guerra, conflito, contenda, porque está tudo fora do lugar. Quando uma mãe entrega a guarda de seus filhos a outra pessoa, porque ela diz, eu preciso alcançar os meus sonhos, meu sonho é ser uma empresária, meu sonho é progredir na empresa, então creche, babá e qualquer avós, vocês criem meus filhos. A pergunta que vem e aparece rapidamente aqui: o que você ama? As coisas ou as pessoas? A aparência de uma vida melhor ou relacionamentos verdadeiros e duradouros? O prazer ou a paz? Quando é que nós podemos demonstrar amor às pessoas? Aos filhos, à esposa, ao esposo e a outras pessoas? Quando nós priorizamos as pessoas em lugar das coisas. Quando quem ama as coisas, no final, descobre, quem ama as coisas, ama apenas uma pessoa, a si mesmo. Pois essa pessoa está se entregando à satisfação de suas cobiças, mesmo que isso traga perturbação para os seus relacionamentos. Não considera importante, meu marido vai ficar com raiva de mim. Minha esposa vai ficar com raiva de mim. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu não só para restaurar o nosso relacionamento com Deus, mas também uns com os outros. Nas profecias a respeito de João Batista, fica claro que o Evangelho restaura os relacionamentos. Ele fala sobre os pais e os filhos, quando fala da pregação de João Batista. Então, Cristo nos concedeu paz. Um aspecto do fruto do Espírito Santo em nossa vida é paz. Temos esse tesouro. Em Cristo nós podemos desfrutar de paz com Deus e paz uns com os outros. Podemos ter paz em nossos lares. Podemos ter paz na comunhão dos santos. Em Cristo podemos ter a sabedoria de priorizar as pessoas em vez das coisas, em vez de nós mesmos. Então, Deus triuno nos deu esse tesouro que o mundo não tem. A paz que excede todo entendimento e que deve transbordar em todos os nossos relacionamentos. Então, eu quero perguntar a vocês, amadas irmãs, você está disposta a trocar esse tesouro que Cristo lhe dá, essa paz em Cristo? Você trocaria essa paz em sua casa por um perfume? Você trocaria essa paz por um novo vestido? E vocês, irmãos? Vocês trocariam essa paz por um carro novo? Trocariam por um novo videogame? Pergunta surge novamente. O que é realmente importante para você? Eis um exemplo. Um homem é convidado para trabalhar como supervisor de sua empresa em outra cidade. Ele vai ficar longe de pessoas amadas.
Ele sabe que naquela cidade para onde ele vai não há igrejas fiéis. Então ele diz: bom, não estarei perto da minha família, não há uma igreja fiel nessa cidade, mas eu vou receber 3 vezes mais. E eis o que o homem dirá: eu preciso cuidar da minha família. Ele dirá isso. Eu tenho que pensar no que é melhor para mim e para minha família. Eu tenho que dar um futuro melhor aos meus filhos. Então, o homem escolhe o salário mais alto, o seu status social muda. Com o tempo, o próprio homem muda, a sua esposa muda, seus filhos mudam, e de repente o que era um maravilhoso sonho se transforma em um pesadelo. Então, nós precisamos pesar na balança as nossas escolhas. Quando você vai comprar, quando você pretende se mudar, quando você vai aceitar um novo cargo, as nossas escolhas têm consequências. Devemos perguntar: o que está me motivando a escolher esse caminho? Eu estou pensando no bem-estar espiritual e emocional das pessoas que amo? Eu desejo o bem da minha família mais do que desejo aquilo que eu estou escolhendo? A sabedoria de Deus nos ensina o que realmente importa. E o que é? Paz e tranquilidade. No lar devem ter prioridade sobre abundância material e sobre qualidade. Essa é uma lição muito simples da sabedoria. Não é? Não há dificuldades em entender essa mensagem. Mas nós erramos aqui por vezes. Esse tipo de escolha é a escolha de um caminho. Quando você escolhe, muitas vezes só percebe o erro da sua escolha quando você já está quase no final da sua caminhada. Quando você começa a ver mais claramente os frutos da sua escolha. E você diz: rapaz, há 10 anos atrás eu escolhi mal, não era para estar aqui nesse caminho. Amados irmãos, este provérbio nos ensina que a verdadeira felicidade não consiste em aumentar a nossa condição financeira, mas em cuidar do que realmente importa. Relacionamento com Deus e com os outros, a começar de sua família. A aplicação parece clara. Se pensamos em educação dos filhos, a aplicação seria: gaste mais energia amando seus filhos, passando tempo com eles, do que ganhando dinheiro para eles. Isso é mais importante. Então, como servos de Cristo, nosso lar deve ser um lugar de paz e tranquilidade. Como servos de Cristo, nosso lar deve ser um lugar onde depois do trabalho o marido possa encontrar descanso. Onde a mulher possa cumprir seus deveres de esposa e mãe com um coração tranquilo. Onde os filhos possam crescer em paz. Nosso lugar deve ser um lugar para o qual as pessoas possam apontar e dizer: olhe, nesta casa, o príncipe da paz está reinando ali. Então, Cristo nos concedeu paz e muitas outras bênçãos. Não para lançarmos isso fora, longe, trocando pelo nosso desejo da hora, mas para vivermos em gratidão, com famílias que desfrutam da paz em seus relacionamentos. Famílias onde o governo do príncipe da paz pode ser claramente percebido. Então, meus irmãos, chegamos a esse ponto de entender. Não é sobre suas escolhas, ou sobre as pessoas que você diz amar. Mas aqui entra este outro assunto. É sobre a glória de Cristo.
como suas escolhas glorificam o príncipe da paz. Você pode dizer que está fazendo escolhas sábias. Você procura conselhos de outras pessoas para as suas decisões. Você pede que outros avaliem a situação em que você está. Amados irmãos, que o Senhor nos dê um coração humilde, contente, para não buscarmos ou escolhermos nada que não glorifique o seu nome. Nada que nos faça perder os frutos da paz que para nós Cristo conquistou. Amém.